Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos ter essa mesa redonda que nós intitulamos de Potencial e Modelo de Exploração do Pré-Sal, e é uma organização do Instituto de Estudos Avançados, transdisciplinares da UFMG, o IACT, né? E espero que seja uma oportunidade de se discutir uma questão que é tão importante e pouco discutida nos tempos recentes aí, né, no nosso país. Então, para isso, nós vamos ter aqui o nosso convidado especial, aqui, o Dr. Guilherme Estrela, que é geólogo e ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, e que foi uma pessoa central na gênese desse projeto do pré-sal, né? A exploração dessa vazia. Tem também o professor Cláudio Sclia, que é professor aposentado do IGC e que foi secretário de Geologia do Ministério de Minas e Energia. E o professor Klaus Guimarães Dalgar, que é professor das Ciências Políticas e é especialista em políticas energéticas. E a ideia é, no final, lá para as 8h30, a gente fazer um debate para as pessoas poderem participar, né? E vamos ao que interessa. Então, queria agradecer mais uma vez a disposição e a disponibilidade de todos que estão aqui, né? A equipe do IAT também, que tem trabalhado bastante para fazer com que esses eventos deem certo. E principalmente ao Dr. Guilherme Estrela, que viajou o dia inteiro hoje, né, para poder chegar aqui e nos dar a honra de ouvir a sua apresentação. Boa noite a todas e todos. Eu penso dizer melhor como é que faz isso aqui. Está funcionando? Tá. Primeiro eu quero agradecer o convite do Instituto aqui da Federal de Minas Gerais, um instituto envaidecido, né? Porque é na universidade que a gente molda a sociedade. Essa é a verdade. Na universidade que, pelo próprio nome, né? Você sabe melhor que todos os assuntos têm que ser discutidos, debatidos, para enfim nós acharmos o melhor dos caminhos para todos os países, desde os mais poderosos até os mais modestos e simples países do mundo. Então, falar no ambiente universitário, discutir, conversar, vim aqui para conversar no ambiente universitário, para mim, como brasileiro, uma universidade brasileira é extremamente envaidecedor e enriquecedor para mim mesmo. Quero agradecer. Tudo bem. Então, é o seguinte, eu fui diretor, eu era diretor, estava diretor da companhia quando o pré-sal foi descoberto. O pré-sal, isso é importante que eu diga, o pré-sal, ele é produto, descoberto do pré-sal, tem muito a ver com essa imagem aí. A descoberta do pré-sal é um produto de política de governo, né? E desde da Petrobras como monopólio estatal do petróleo, que nós, a Petrobras adquiriu a sua competência em explorar petróleo em bacias sedimentares brasileiras, que hoje, até hoje, se faz presente e diferencia a área de exploração e produção da Petrobras das outras empresas estrangeiras que estão no Brasil. Então, essa imagem que eu escolhi, cadê o geral da igreja? Né? Essa imagem diz bem o que é o petróleo. Né? Quando a gente fala de petróleo, está falando de interesses geopolíticos mundiais. Então, e energia, não tem energia, nem pouca nem muita energia, tem energia. Todos nós sabemos que a primeira revolução industrial, no final do segunda metade do século XVIII,
foi pela abundância, a oferta abundante de carvão na Europa. Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha. A oferta abundante de carvão propiciou investimentos para transformar essa energia em trabalho. Os Estados Unidos já eram independentes, né? Também a costa leste americana é riquíssima em carvão. Os Estados Unidos aproveitou essa revolução industrial e partiu também para isso. E durante o século XIX, os países hegemônicos já formando seus impérios coloniais, porque houve escala na produção industrial, era preciso criar mercados para colocar essa produção industrial. Então, os impérios coloniais europeus foram estabelecidos, principalmente na África e na Ásia. E a Alemanha um pouco atrasada, porque o Estado alemão só foi se consolidar na segunda metade do século XVIII, do século XIX, então a coisa demorou um pouco, mas também chegou lá. E daí eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Começou a luta de países industrializados por mercados. E explodiu a Primeira Guerra Mundial. Mas o reflexo nas sociedades industrializadas, americanas e europeias, foi de alguma forma espetacular, porque a primeira coisa que se notou foi a multiplicação das escolas de engenharia. A Europa se encheu de escolas de engenharia, os Estados Unidos também. E o Brasil, nós não temos carvão. Passamos o século XIX inteiro, a nossa energia qual era? Carro de boi, tração animal, roda d'água, lenha, que até hoje temos, e braço escravo. Era a nossa energia. Aí você transformava o que era produzido no Brasil, primariamente, em produtos. E passamos o século XIX inteiro um país medieval, que éramos antes. Né? Quando chega no final do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo. Final, segunda metade o último quarto do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo. Os Estados Unidos, no final do século, na passagem do século, já produziam o que nós produzimos hoje, 2 milhões, 3 milhões de dólares. Isso deu aos Estados Unidos uma vantagem competitiva e uma base energética para desenvolver o país. É um baita de um país, tem costa a costa, tem costa pacífica e costa atlântica, tem uma vantagem gigantesca, mas riquíssimo também. E explodiu ciência, tecnologia e engenharia dos Estados Unidos. Transformou-se na maior potência do planeta que é até hoje. Entendeu? E nós continuamos sem energia. No final do século XIX veio a eletricidade, também é americana. E nós começamos a ter as primeiras energias, os primeiros tipos de energia foi a hidroeletricidade, importando já tudo. Começou o aproveitamento do potencial hidrelétrico das montanhas, ao longo do litoral, Serra do Mar, no Rio de Janeiro, tudo importado. A nossa primeira escola de engenharia foi a escola de Minas, no final do século XIX. E uma escola extrativista. Não era uma escola uma escola que ensinava a transformação industrial, a transformação de um produto primário num produto industrial. Foi a primeira escola de engenharia, depois vieram Politécnica do Rio de Janeiro, mas já no final, já no século XX praticamente. Primeiras escolas de engenharia. Muito bem. Então a eletricidade chegou utilizando antes da eletricidade, isso é interessante, a história é interessante. Antes da eletricidade, as nossas cidades foram iluminadas a gás, como todos nós sabemos. E gás inglês. Ali no Rio de Janeiro tinha hoje tem um gasômetro, acho que já descobriu. Eu morava na Ilha do Governador, isso na década de 50, meus amigos. E dava o cheiro do gás queimado, a gente passava de ônibus ali. E gás inglês, a gente com toda a tecnologia, com toda a engenharia, e o carvão inglês, e não tínhamos energia. Chega-se, em termos de siderúrgico, por exemplo,
A Europa e a Ásia, também China e Japão, cheios de siderúrgicos, né? Nós só fomos ser a primeira siderúrgica em 46, a siderúrgica regional, a partir de um arranjo do Getúlio com os americanos lá para entrar na guerra. Não produzimos nem vergalhões, chapas principais, tudo importante. Então, éramos um país agrícola. Quando veio que é considerada a primeira onda de industrialização brasileira, com o ciclo barrageiro, aproveitamento grande, potencial hidrelétrico brasileiro, trouxemos a indústria, aqui veio a comissão de frente, vamos dizer assim, da industrialização, a indústria automobilística. Só que nós instalamos no Brasil fábricas que estavam obsoletas nos Estados Unidos e na América. Nós estamos a fazer o Aeroíris, vocês não conheceram. O Aeroíris era um carro da pior qualidade americano, que foram instalados no Brasil, com tudo estrangeiro, projeto, tudo. A engenharia de barragem, que é uma engenharia civil, é importante e tudo mais, mas ela não está ligada muito à tecnologia da transformação que realmente representa a industrialização do país. E estávamos sem energia, continuamos sem energia. A eletricidade é importantíssima, só que tem o seguinte: parou de chover, você tem problema, né? Como nós já tivemos problema, nós não tínhamos energia abundante, uma oferta de energia abundante para sustentar até um projeto do país. A Petrobras descobre a Bacia de Campos na década de 70 e nós atingimos a autossuficiência em 2006, se não me engano. Né? Mas em Campos, os campos de petróleo, é o seguinte, eles perdem a produção muito rapidamente. E quanto mais pesado é o petróleo, mais curto é esse prazo em que ele se mantém produzindo no seu patamar máximo de produção. Ele cai imediatamente. Em um ano você já está produzindo 80% do que começou. E investimentos pesados para você manter a produção. Tudo bem. Atingimos a autossuficiência com a entrada em produção de alguns campos, na Bacia de Campos, Maracuza, Caratinga, outros. Né? Nós perdemos. Eu até dizia, nós não atingimos a autossuficiência, nós fomos atingidos pela autossuficiência. Né? Um país desse, para consumir 2 milhões, a gente atingiu a autossuficiência, consumimos 1.800.000, 1.700.000. Um país desse, para consumir 1.800.000, é brincadeira. Os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris por dia. E a gente, quer dizer, 10 vezes mais de 10 vezes mais que a gente consome. É uma coisa absurdamente desproporcional ao tamanho do Brasil. Nós perdemos a autossuficiência. Logo em seguida, 2007 não tínhamos mais autossuficiência. Os campos da Bacia de Campos entraram em colapso de produção como estão até hoje. Muito bem. Aí descobre-se o pessoal, que tem uma história de descoberta, que é produto do monopólio estatal do petróleo, das nossos investimentos em treinamento do pessoal de geologia e geofísica. Né? Porque éramos uma empresa que tínhamos como missão produzir petróleo no Brasil e atender as necessidades de energia do Brasil. E o pré-sal, ele já era conhecido, de alguma forma as grandes estruturas estavam mais ou menos, não digo detalhadamente mapeadas, mas delineadas. Só que é o seguinte: o governo de então, e eu não estou constatando um fato, cada um tem a sua opinião, né? O governo então dizia assim: não, esse negócio de deixar a Petrobras com o monopólio estatal do petróleo é uma coisa ruim para o Brasil, porque ele fica uma empresa só, o Estado ainda, aquela caixa preta, aquela coisa toda. Dinossauro, né? Era um dinossauro que andava por aí, não nos dá o suficiente, coisa toda. Vamos chamar as empresas estrangeiras para investirem no Brasil. Né? Então, quebrou-se o monopólio estatal do petróleo e abriu-se o país a um mercado de empresas estrangeiras no regime de concessões. Muito bem. Qual é o regime de concessão para você? Porque na explosão de petróleo, você fura meia dúzia, 10 poços para achar um campo. E assim mesmo você não sabe o tamanho desse campo. É um campo comercial, vamos dizer assim. Então, é um risco gigantesco. Então, você, para chamar um investidor,
disse para ele, olha, você vem, você investe aqui, temos uma legislação toda que facilitada para o seu investimento, e o petróleo e gás se descompeteu. Né? Petróleo e gás, imagina. Aí eu já vou colocando a minha opinião. Um país que era importador de petróleo dá ao investidor estrangeiro a propriedade do petróleo que está em território brasileiro. Isso para mim tem uma incoerência aí. Né? Tudo bem. Mas não, isso a gente faz. Porque a ideia era você praticar no Brasil preços internacionais e que transformasse essa descoberta no Brasil em um bom negócio para o cara. Essa é a ideia que não é descabida, mas de qualquer forma não é o que eu penso. Muito bem. E assim foi feito. Só que a predisposição em você investir com uma missão que não é só uma missão empresarial, né? Só quem tem a Petrobras no Brasil. Tanto que um dos maiores campos descobertos pelo pessoal brasileiro, eu não sei nem se já trocou de nome, começa com um nome de fantasia e depois que é declarada a comercialidade, toma um nome definitivo, mas a acumulação de Libra, 10 bilhões de barris no pré-sal, foi furado pela Shell. E a Shell parou o poço por meio do sal. Porque está dando problema, está gastando muito no projeto de engenharia, o poço está prendendo, porque o sal se movimenta, é plástico. A Petrobras era sócio, consórcio. Só tem quem manda no consórcio é o operador. Portanto, quem manda no consórcio é o operador, ele decide tudo. Decide tecnologia, projeto, tudo. E a Shell disse, não vou continuar perfurando. Parou o poço e abandonou o poço. Muito bem. Com a entrada do novo governo, a orientação foi clara, Petrobras. Clara e absolutamente justificada. Petrobras, você que tem a empresa que tem maior experiência em exploração e produção da petróleo. Então, se nós quisermos resolver o problema de petróleo e gás no Brasil, nós temos que utilizar a melhor competência que tem no mundo para explorar e produzir petróleo no Brasil. Isso não faz sentido, sinceramente. E quem é essa empresa? É a Petróleo Brasileira S.A. Por quê? Porque foi monopolista durante 3, 4 décadas. Então, e é verdade, nós temos até hoje uma competência que as empresas estrangeiras não têm. Não é porque sermos melhores do que eles, não. Né? É porque trabalhamos nas nossas bacias sedimentares muito mais intensamente do que eles trabalharam por tempo muito mais longo. E tem o seguinte, tem geólogo aqui? Tem, né? Muito bem. Eles são tímidos. Você, em geologia de petróleo, produção de petróleo, é fundamental que você conheça a bacia toda. Toda a bacia. Você conhece a evolução da bacia, a evolução geológica da bacia, a formação da própria bacia, você conhece. Para ver a deposição de rochas geradoras, a deposição de rochas reservatórias, a evolução tectônica dessa bacia, as estruturas que sobraram. Então, a Petrobras tem essa vantagem. Como o monopólio, ele ajudava a bacia toda. Eram grupos de bacia. Eu fui responsável por uma grande área de toda a costa leste, entre Maceió e Vitória. Então é isso, a gente tinha toda a bacia nas nossas mãos. Aí você veja a diferença de visão. Aí você chega e diz, não, chama o estrangeiro e divide essa bacia em retângulos, blocos. E o cara ganha bloco. Né? Quer dizer, ele vai ganhar e só vai estudar aquilo ali. Certamente a NP colocou ele, deu a ele linha estígio, da bacia como um todo, mas não, isso ele tem 3 anos para furar o primeiro poço, não é isso. O cara tem que estudar a bacia, tem que furar potos, testes, coisa toda. Tudo bem. E foi isso que aconteceu. Quando o governo novo entrou, disse, não, a gente precisa de energia. Quem entende mais petróleo e gás natural no Brasil, produção é a Petrobras. Não tem cabimento você chamar pessoas que vão prolongar, se houver qualquer coisa realmente importante, você vai prolongar essa descoberta. Né? Porque aí entra uma burocracia, licitação, essa coisa toda. Né? Petrobras, nos blocos que você já tem,
recupere a sua importância, a sua proeminência no setor petrolífero brasileiro. Simples assim. E aí começamos, tínhamos um grupo de sondas, e começamos nos blocos que nós na Petrobras, a lei mudou, tivemos que nos adequar à nova lei de aquisição de blocos, aquela coisa toda. E a orientação do governo anterior é a seguinte: olha, a bacia mais produtora do Brasil é a bacia de Campos, produziu 80% do 1 milhão e pouco de barris, né? Então, para que nós vamos investir em bacia de produtor? Né? O Brasil é uma empresa estatal, mas tem que dar lucro, aquela coisa toda. Nós vamos investir na bacia que já está, que é a maior produtora, que tem maior volume de reservas descobertas no Brasil. Então, Petrobras, restrinja-se e concentre-se na bacia de Campos. E foi assim que foi. Não está escrito, nunca vi escrito, mas quando ia lá, olha, a gente abriu o setor petrolífero brasileiro, a Petrobras vai ficar com 40% desse setor. É a nossa política de governo. E também não estou buscando processo democrático, direito, tem que ser assim mesmo. Entrou o novo governo, disse, não, negativo. A Petrobras tem que, como eu disse, recuperar a sua situação preponderante e hegemônica no setor petróleo brasileiro. Então, nós que estávamos concentrando a bacia de Campos, tiramos as sondas. As sondas estavam sendo empregadas na manutenção da produção. O campo de óleo pesado e tudo mais. Da sonda para injetar água, senão o campo desaparece. E tiramos as sondas. Isso foi em 2003. Tanto que em 2004 perdeu a produção. Logo, eu fui chamado lá e disse, ó, companheiro, você perdeu a produção. Você vai pegar mal, uma notícia péssima. Vai fazer o quê? Temos uma quantidade fixa de sondas. Nós tiramos na bacia de Campos e fomos para o Nordeste, para o Espírito Santo, e para a bacia de Santos. A bacia de Santos é um gigantesco de uma bacia. A bacia de Santos vai de... Veja só, a bacia de Campos fica entre o Alto de Vitória, um elemento de geologia, e o Alto de Cabo Frio. Entre Vitória e Cabo Frio. Ali, praticamente, metade do estado do Rio de Janeiro. A bacia de Santos vai do Alto de Cabo Frio até Laguna, Santa Catarina. Uma gigantesca, das maiores bacias brasileiras. E estava ali, praticamente abandonada. A Petrobras, há 30, 40 anos atrás, em águas raras, realizou uma série de sondagens, que foram uma coisa. A matriz energética mundial, realmente, os combustíveis renováveis, né, as fontes renováveis, estão progressivamente substituindo não vão substituir toda o combustível fóssil, mas de qualquer maneira, tirando um pouco da importância dos combustíveis fósseis para a humanidade se servir e se utilizar da energia. Reservas mundiais de petróleo estão ali. Venezuela, Arábia Saudita. Cara, isso aí pode parecer números decisivos, mas não. Isso aí depende do tipo de óleo. A Venezuela, por exemplo, tem a maior reserva, mas são óleos super pesados. Para serem refinados, tem que ser pré-refinados, depois re-refinados. Problema seríssimo, que não temos nós. Mas, de qualquer maneira, esse 15 do Brasil, esse 15 não tem o pré-sal. Essa é de 2015, né? Aqui da ANP não tem o pré-sal. Produção mundial de petróleo, os Estados Unidos, em 2015 já havia o light type oil, que é o shale oil, é o shale gas na fase líquida. Então, estão todos aí os grandes produtores. E o Brasil já produzia 2 milhões e meio de barris por dia. Isso é importante.
esse camarada aqui é uma firma, Gênero, é norueguês. Esse camarada, ele é um que está se firmando na mundial como boas previsões. Esse cara, ele faz a previsão até 2040 na produção mundial, que é o consumo. Quer dizer, nós vamos partir aqui de 90 milhões, hoje nós estamos em 93 milhões, vamos para 100 milhões de barris por dia. Só que é o seguinte, por que isso? Porque a utilização de energia é concentrada nos países ricos. Depois eu vou mostrar um dado aí brasileiro. É concentrada, porque o consumo de energia per capita é parâmetro de medição de qualidade de vida. Então os países ricos, os Estados Unidos consomem 30% da energia mundial. Só os Estados Unidos. Muito bem. Agora, o interessante desse gráfico é o seguinte, que esse verde escuro aqui, que hoje produz, sei lá, 60 e tantos milhões de barris por dia, que são os campos existentes, esses campos vão produzir lá 25 milhões de barris por dia em 2040. Essa queda de produção é uma coisa natural. Os campos de petróleo abaixo e perdem produção. Quanto mais pesado é o petróleo, mais rápido eles perdem a produção. Na Bacia de Campos, a gente produzia metade da reserva em 5 anos. Os outros 20 anos dentro do campo era aquela batalha para produzir merreca. Esses aqui são para serem campos descobertos, para serem desenvolvidos, e esses ainda para serem descobertos. E as outras, por exemplo, as areias betuminosas do Canadá, essa aqui só é produzido com $80, $90 no preço do barril. Mas isso é importante. Então, é nessa projeção que nós vamos subir, aumentar o consumo mundial, ainda que percamos na participação de combustíveis fósseis na matriz mundial, mas o consumo de energia vai aumentar muito, então petróleo, menos perdendo participação, vai aumentar de consumo. Aí a gente vê a importância do pré-sal aqui, ainda para ser descoberto, ainda para ser desenvolvido, que nós já temos, e ainda para ser descoberto. Perspectiva de crescimento é um gráfico, é uma coisa mais ou menos antiga, mas não mudou muito. De modo que é consenso a gente aceitar que, por exemplo, gás natural e petróleo ainda em 2040 vão aí para 50% do consumo mundial e aumentando as quantidades de não fóssil. Isso é uma coisa interessante. Com toda a crise, com toda a diminuição do preço do barril, com todo esse problemaço que o setor petrolífero mundial está passando, isso é um dado da Agência Mundial de Energia. A gente vem crescendo. O consumo de petróleo, como diz, o consumo de petróleo está para confirmar aquele conceito que o petróleo vai perder participação, mas vai aumentar o consumo. Vai crescendo desde sempre. Outra coisa, também está tudo junto, né? Você vê a população mundial. Quando eu fiz esse gráfico, quando eu comecei a manipular esse gráfico, a manusear esse gráfico, a gente tinha 7 bilhões de habitantes. Hoje a gente tem 7,5 bilhões de habitantes. O mundo cresceu 500 milhões de habitantes em meia dúzia de anos. E não tem jeito. Esse planeta é um planeta do ser humano. Tanto que um dos casos que não é geólogo, aliás, em geologia tem isso, sabe, grandes dicas em geologia são dadas por não geólogos. A gente tem um certo ciúme desse negócio, mas de outra maneira. Um físico na Bélgica disse, não, nós temos períodos geológicos, de Paleoceno, Eoceno, aquela coisa toda, e nós estaríamos no Holoceno. Eles não estamos mais no Holoceno, estamos no Antropoceno. Nós somos realmente, afinal de contas, o homem ocupa inteiramente o planeta Terra. Não tem um lugar nesse planeta que você possa dizer, não, estou sozinho, está sozinho. Quando não vigiado por satélites da CIA,
você está é um cara próximo a você. Nós hoje estamos com 7 bilhões de dezembro. Mas, né, eu consumo de energia. 1,3, 2,6 bilhões, hein? De vida lenta por tanto. Pouco mudarão até 2020. E 1 bilhão passando. Mas isso é a nossa raça, é a nossa espécie. Homo sapiens, que alguém botou ainda mais um outro. Sapiens sapiens. Mas na realidade desconfio disso, mas de qualquer maneira está lá na biologia Homo sapiens sapiens. Está aí. E no Brasil a gente tem essa realidade absolutamente trágica. Só para dizer para mesmo do consumo, você vê aqui, frota de veículos, 30% a 40% da aplicação do petróleo em combustíveis para transporte. Então você vê aqui, em 2035, nós vamos ter 2,5 bilhões de veículos. O crescimento principal são em países, claro, são em países não desenvolvidos. Países desenvolvidos, ele será numa taxa menor. Agora, nos países de desenvolvimento, claro, está explodindo, inclusive no Brasil. Demanda por transporte, também isso é verdade, também. Nos países mais desenvolvidos, o cara tem que trabalha em casa. Né? Enquanto os países em desenvolvimento, o camarada tem que sair para trabalhar. Então, tá aí. O petróleo, além de tudo, ele será sempre muito necessário. Porque não tem caminhão ainda elétrico. Né? Vai ter, mas ainda não tem caminhão elétrico. Tem carro elétrico, é uma beleza, o cara sai daqui, vai aqui e tal, botar na tomada, colocar mesmo lá um caminhão de 30 toneladas, ele puxar as 30 toneladas de minério de ferro que vocês aqui na base da bateria, não vai ser fácil. Tudo bem. Algumas companhias, vendo essa perspectiva, você olha, vai aumentar e os campos vai ter preciso de muito investimento em campos novos descobertos, então vai ter um pico de petróleo, de demanda de petróleo. Mas as companhias as companhias americanas não disseram não estão prevendo isso. Mas os europeus, eles não estão prevendo isso, eles descobriram lá os 50 por 60 bilhões de barris do shale oil, então eles são mais descansados. Agora, nos outros países, a British Petroleum 2040, a Shell 2025 e 30, a Statoil 2030, a Total 11 2040, a Agência Internacional de Petróleo 2040, e vai ser bater essa demanda quando nós tivermos já nos 100 e poucos milhões de barris por dia, e como é aquele gráfico múltiplo. E aí, investimentos. Isso foi da Agência Internacional de esse ano. Nos 2010 e 2015, 68% dos investimentos foram no fóssil. Renováveis 17, outros 15. 2016 e 2040, que é a projeção da Agência Internacional. Ainda vamos constatar que 61% de todos os investimentos em energia vão continuar a ser combustíveis fósseis. Então, o cara, você pode dizer, não, mas esse cara aí está defendendo o terreno dele. Não é isso. Eu também defendo. O humano tem que defender as minhas convicções do torcedor do Botafogo. Tem que ter. Agora, existem fatos e dados que a gente não pode desconhecer. Aí é importante. No relatório da Agência Nacional de Energia de 2016. Segurança energética continua a ser a preocupação fundamental, isso é claro. O cara, para ter energia, ele faz a quarta frota. Ele gasta $1 bilhão por dia no Golfo Pérsico. Só com a frota dele. Mais $1 bilhão para manter o regime medieval da Arábia Saudita. Então, não tem preço. Quando você fala em energia, não tem preço. Você tem que ter energia.
Não tem esse negócio de energia mais barata. Principalmente num país como o nosso, que não vamos ver aí, o consumo de energia per capita é mínimo. Nós precisamos de energia, em termos de energia abundante, para industrializar esse país de acordo com as nossas necessidades, nossos interesses. Outra coisa, Acordo de Paris. Tá? Em 2015, teve um Acordo de Paris que estabeleceu regras rigorosas, porque não tem, nessa instituição do Acordo de Paris, não tem o Conselho de Segurança. Não tem poder de veto, não tem nada. Então, o voto dos Estados Unidos e da Europa é igual ao voto de qualquer outro país. Então, os Estados Unidos não assinaram, né? Saíram antes, inclusive, quando viram que ia dar um. Né? Mas enfim. E o Acordo de Paris, ele estabelece uma série de limites rigorosos, né? E que está sendo considerado pela Agência Internacional de Energia como uma sinalização, mas que dificilmente vai acontecer. Porque existe uma série de. Né? Depende governamentais, de medidas integradas e de mudanças profundas no mercado consumidor para ele efetivamente deslanchar. Você não troca de um combustível como absolutamente universal, porque os combustíveis fósseis não vão do dia para a noite. Isso é um investimento gigantesco e mudar o mercado de forma alguma. Outra coisa, não há uma previsão simples e única sobre o futuro de energia renovável. Por causa disso, as políticas governamentais do setor é que determinarão para onde iremos a partir de agora. Porque tem, efetivamente, há um clamor da humanidade contra a utilização dos combustíveis fósseis. Então isso está. Mas atrás disso, outro dia vi que a França vai criar uma região de carros elétricos. Por que a França vai criar uma região? Porque eles produzem tudo, a energia toda de nuclear, e não tem mais petróleo. Então, ou eles criam a região do pessoal ter hobby de carro elétrico, ou a França para. Está entendendo? Então, atrás dessa sinalização de mudança da energia, do tipo de energia primária, está também uma necessidade nacional dos países. E é natural que isso aconteça, cara, não tem mais petróleo. Fazer o quê? Então tem que botar carro elétrico nas ruas para tentar segurar. Acordo de Paris entra pesar no estabelecimento de políticos sustentadores, dos renováveis, enquanto bilhões de pessoas e todo mundo não tem acesso a recursos energéticos básicos. Quer dizer, temos que olhar a humanidade como um todo. Isso aí não está entendendo? A gente está. Tudo bem que são iniciativas pioneiras e para melhorar o ambiente, ainda não vai interromper o aquecimento global, mas vai melhorar o ambiente, é importante que a gente tenha isso. Mas temos que ver que bilhões de pessoas de todo mundo tem 1,5 milhão utilizam lenha. Isso sim é uma agressão ao meio ambiente. Né? O Acordo de Paris eu botei isso, mas não mais ou menos. O importante é isso aqui embaixo. No Brasil, né? O Brasil assinou e aderiu, comprometemos a reduzir nossas emissões em 37% até 25%. Não é uma coisa tão absurda, porque a nossa matriz energética já é a mais equilibrada do mundo. Hoje nós temos 43% em 2013. Hoje nós temos perto disso. Para isso, as medidas deverão ser tomadas. Fim do desmatamento ilegal na Amazônia. Esse desmatamento aumentou gigantescamente de 1 ano e meio para cá. Restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares, iguais ao estado de Santa Catarina e Alagoas. Recuperação de 15 milhões de hectares, 3 estados do Rio de Janeiro de pastagens degradadas e 45% renovável na matriz energética, que vai, isso vai ver que é. O Brasil exibe a mais equilibrada matriz energética do mundo, responde por apenas 12,5% das emissões globais de CO2 e as outras por 47%. Isso aqui eu botei errado, emissões de todos os outros países juntos, mais ou menos alguma coisa como hoje. Sair
Eu estou meio errado, só para essa informação, depois que eu botei lá, vi que estava errado. Mas, de qualquer maneira, é a matriz mais, exerce mais equilibrado do mundo, que é a nossa. Propriedade de reservas mundiais, isso aí as empresas estatais, claro, no Oriente Médio, principalmente, aqui conservam as maiores reservas, as empresas privadas só 7%. Importadores mundiais de petróleo, para mostrar que os países dependem muito do petróleo, milhões de barris por dia, são dados recentes, são dados de 2 anos. Você vê a Alemanha importa 2,3 milhões de barris, importa que o Brasil produz por dia. Estados Unidos 6,2, China 6 milhões de barris por dia, 3 vezes o Brasil produz. Claro. A Índia também é 2,2, e Coreia do Sul, que é um país mais muito industrializado, 2,1, França 1,7, Reino Unido 1,6, e por aí vai. Falou-se muito na produção do tight oil americano, mas a Agência Internacional de Energia já mostra que vai declinar essa produção. Os Estados Unidos não se aguentam, a produção não se aguenta, apesar de todos a propaganda que se faz. Consumo de petróleo até 2040, porque se Estados Unidos e China são os principais, a China vai aumentar muito, a China está utilizando muito carvão, porque depende de 6 milhões e meio de barris importados todo dia. E a Índia vai continuar importando e crescendo a exportação. O mundo continua dependente do petróleo. Nossa matriz energética, esse antigo, veio da empresa de energética. De qualquer maneira, veja só, aqui 6% de lenha e carvão vegetal no Brasil. Isso aqui impacta diretamente o ambiente, não só pelo desmatamento, mas como pelas emissões. Petróleo no Brasil são gráficos antigos, mas a tendência não é diferente. Reserva de petróleo, hoje nós estamos com 15 milhões de barris de reserva, mas é que os campos do pré-sal ainda não entraram nessa conta. Eles estão começando a entrar nessa conta. Vai ter uma coisa que vou mostrar, as expectativas, as especulações internacionais, inclusive, são muito maiores que isso. Gás natural é a mesma coisa, e aqui tem que abrir parece que é muito importante. A importância do pré-sal não está só no óleo. O óleo do pré-sal é gigantescamente rico em gás. E tem uma razão maior de 250 a 250. Quer dizer, cada 250 metros cúbicos de óleo dá 250 metros cúbicos de gás. Então, e nós somos altamente dependentes de gás importado. Éramos. Hoje não, o pré-sal está produzindo já 30 milhões de metros cúbicos de gás. Está produzindo o contrato com a Bolívia. Nós hoje estamos consumindo 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Consumo absolutamente gigantesco, mas o pré-sal, ele totalmente desenvolvido, ele é capaz de dotar o Brasil de 300, 400 milhões de metros por dia. Com uma diferença. O gás do pré-sal, ele é rico em duas, além da parte energética mesmo, ele é rico em dois componentes, ele é um gás muito rico em dois componentes principais. Primeiro, matéria-prima petroquímica. Nós somos dependentes de matéria-prima petroquímica importada. Importada é petroquímica, é tudo aqui. Nessa sala, tudo é petroquímica. Né? E segundo, de fertilizantes. Nós vamos ser o maior produtor de fertilizantes em 2020, segundo a FAO, e somos um dos maiores importadores de fertilizantes. Nós não sustentamos a nossa produção agrícola sem uma gigantesca dependência dos fertilizantes exteriores. A pressão é rico em matéria-prima fertilizantes e nos dá, se não a completa independência, mas que são fertilizantes nitrogenados, uma situação muito confortável em relação a preços internacionais de fertilizantes. Então, nós estamos numa situação de mercado muito confortável com isso, com o gás de petróleo. Estimativa de reserva. Esse é
é outra firma norueguesa aqui. E Japão e Brasil, há bom tempo, né? Com grandes reservas já incluídas no Brasil. Produção de petróleo no Brasil, nós estamos hoje com 2,5 milhões, mais ou menos. É um gráfico de 2 anos, mas está seguindo essa tendência. Com o pré-sal já praticamente mais da metade, né, da produção nacional. É uma coisa importante. Nós somos a 9ª economia mundial e temos a 62ª produção e consumo de energia por habitante. Toda a Europa é mais do que o Brasil, Argentina, Chile, México, Canadá e Estados Unidos, é claro. Toda a Europa, Ásia, com Austrália, Nova Zelândia e Japão, Coreia do Sul, nós somos a 60ª posição de consumo de energia por habitante. E consumo por habitante parâmetro de índice de qualidade de vida. A qualidade de vida nossa está aqui, ó. 48% da população, os 8,4% mais ricos do Brasil, tem 48% de toda a renda nacional e 56% dos preços de Deus. Com essa concentração, é difícil você modificar esse quadro. Esse é o pré-sal brasileiro. Agora eu vou entrar no título da palestra. Esse é o pré-sal brasileiro, ele vai de Nova Vitória lá até Laguna, Santa Catarina, uma cidade geológica também. Esses são os campos já descobertos, né? E a potencialidade. É a maior província petrolífera mais importante descoberta nos últimos 30 anos e dificilmente vai acontecer outra, vai ter outra, porque, como sabem os geólogos aqui presentes, o pré-sal está no limite do sopé continental, a partir de 2 mil metros de nadar. A partir de 3 mil metros não tem mais macia sedimentar, mas a gente já vai começar a entrar com frouxo oceânico, no fundo dos oceanos, né? Então, essa província e essas águas tão profundas são a última fronteira exploratória do mundo inteiro. E o pré-sal brasileiro, talvez, eu acho, muito provavelmente, será a última grande descoberta de petróleo concentrado numa pequena área, como é a nossa área em relação ao mundo. Então, é absolutamente estratégico e crítico para a segurança energética, não nossa, mas dos países hegemônicos que hoje estão governando o mundo e mandando na governação mundial. Oportunidade do Brasil, ciência e tecnologia. Estava conversando com o professor Solo. O pré-sal está a gente opera na fronteira do conhecimento e da tecnologia. Porque ninguém mais opera nisso, só a Petrobras. Então, é nessa fronteira, é nessa faixa que você desenvolve, você tem a oportunidade de avanço tecnológico. Não é uma faixa já de tecnologia consolidada e todos conhecidos. É na faixa do desconhecimento que você tem a oportunidade de dar o maior passo. Automação, né? Utilização de materiais, máquinas, equipamentos, sistemas de gerenciamento à distância, tá? Estamos aprendendo o mundo agora. Captação nacional pioneira na modelagem matemática dos reservatórios. Só temos nós aqui, por enquanto, descoberto em grande produção. Interessante. Tecnologia sensível, com veículos inerciais para a Marinha. Nós temos, a Petrobras tinha convênio com a Marinha para desenvolvimento de equipamentos extremamente sofisticados em termos de tecnologia. Zona estratégica do país, claro, né? Nós estamos a 300 km da costa. É necessária a presença de forças armadas bem equipadas. Produção em Greenlight esse ano. Nós tínhamos 298 concessões, 81 25 empresas operadoras, produção de 105 milhões de metros de gás por dia, 95 no mar, nós produzimos no mar 95% do óleo e 84% do gás, e o pré-sal está entrando com 1,3 milhões de barris por dia nessa conta aí só a Petrobras, que ainda é operadora. Agora esse campo foi vendido para a Estatóia e vai ser operado por ele.
Brasil. Aí é a mensagem final, porque nós estamos com mais plural, a maior oportunidade de investimento brasileiro que nós já tivemos em mão. Né? E, na minha opinião, a pior coisa que a gente pode fazer é deixar isso transitar e transladar para mãos não brasileiras. Nenhum país do mundo faz uma coisa dessa. Né? Nós não podemos transferir para mãos estrangeiras aquilo que fomos nós descobrimos em território brasileiro. As empresas estrangeiras não investiram. Elas investem pouco e vêm atrás, vêm na esteira do investimento da Petrobras. Nós temos tecnologia, nenhuma delas tem. Qual é a racionalidade? A racionalidade é ideológica. Existe uma ideologia, né, que é a ideologia da teoria da dependência mesmo, ser dependente. Então, e foi descoberta por brasileiros em território nacional, por empresa brasileira. Mas gigantesco que vai usar energia suficiente para nós termos um projeto de país que nós não tivemos até hoje, porque não tínhamos energia. Como teve os países europeus com o carvão, como teve os Estados Unidos com o petróleo com o carvão. Nós não tivemos. Está nas nossas mãos isso, para nós conservarmos isso. Porque vamos apressar a produção. Para que apressar a produção? Nós conseguimos 2 milhões, façamos uma estratégia de desenvolvimento para isso entrar em produção paulatinamente. Porque vai ter energias alternativas. Cada país tem a sua energia. Petróleo, gás de pedra, pressão, é parte importante da matriz energética brasileira. Não vamos combater as energias alternativas, nem coisa nenhuma. Mas o crescimento do Brasil, a hora que nós consumimos 10 milhões de barris por dia, e um país como esse, com a população que nós temos, é absolutamente natural que a gente espere que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos a pressão na nossa mão. Né? É isso. Bem, pessoal, bem da verdade, ficou muito bem colocado na disposição aí, entre o geólogo, Guilherme, e o cientista político, o Klaus. Estou nesse meio termo aí, tentar contribuir com essa debate, discussão, que pelo que eu estou sentindo aqui na plateia, vai ser muito interessante para o Estevão. Realmente se ter uma troca. Né? Interessante, inclusive, quando me coloca como professor aposentado, que quando cheguei em 1980, na UFMG, foi para dar uma disciplina que se chamava Recursos Minerais Energéticos. E naquela época a Petrobras ajudou muito. A gente muitas vezes foi em plataformas, inclusive. Da mesma forma que ainda se extraía urânio aqui em Poços de Caldas. Fomos no carvão, fomos em vários lugares. Mas a Petrobras, em vários momentos, a gente teve em plataformas da Petrobras, que eu conheci isso lá nos anos 80. Eu iniciei aqui, trabalhar aqui na FMG. Bem, eu vou pegar 2 aspectos, entendendo essa questão de estar na mesa aqui, convidado do nosso Guilherme, eu não vou me estender na parte geológica, obviamente. Geologia do pré-sal no Brasil, e quando eu falo estrela, Guilherme Estrela, obviamente não é simplesmente ele. É uma equipe de centenas de colegas que ao longo de 30, 40 anos estudam isso. Estudam a questão do petróleo no Brasil. São equipes, e o Estrela, como diretor, sem dúvida nenhuma, para quem é da área e para quem conhece como se deu esse processo. Precisa? Precisa? Bom? Ok, tá gravando. Como se deu esse processo no pré-sal, sabe perfeitamente que o Estrela e sua equipe teve um papel fundamental. Fundamental. Em vários momentos eu escutei Estrela de outras pessoas, dentro da Petrobras, fora da Petrobras, dizendo o seguinte: não tinha algumas argumentações para algumas coisas em termos de recursos daqui, dali, Petrobras tinha que decidir isso, naquilo.
E tinha pessoas que diziam, não, tem que chamar um geólogo, tem que chamar o Estrela. O Estrela vai chegar aqui e vai convencer. É um pouco o que ele disse, é a argumentação. Né? Inclusive, viu, Estrela? Eu acho que essa questão... Eu coloquei o que eu faço? Deixa eu ver para baixo. Ó, é para baixo. Para cima não deu. Essa questão do pré-sal aqui, obviamente não vou falar agora. Tá? Não é o caso de falar agora. Teria que ter uma sessão especial de geologia para isso. É uma das histórias mais bonitas da geologia. Que dizem que foi até um geógrafo que olhou o traçado da África, o traçado das Américas, o Alfred Wegener, lá, e começa todo um processo de discussão, debate sobre a deriva continental, onde o Pangeia está se separando. E é nesse processo que se formam esses tipos de depósitos, como se tem no Brasil, nesse caso se tem na África. Aqui eu vou pegar dois aspectos principais nessa exposição que eu vou fazer agora. O papel que tem hoje na questão do pré-sal, na questão do território brasileiro. Nós ainda se ensina para as nossas crianças que o Brasil é um país de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados. Não é. Não é. Não é isso. O Brasil, e isso tem todo um processo de discussão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O Estrela levantou alguns aspectos sobre isso, não vou entrar em detalhe, que é uma discussão enorme, seja a questão das 12 milhas no primeiro momento, os 22 quilômetros, as 12 milhas, depois da zona exclusiva, questão dos 200, das 200 milhas, que dá 370 quilômetros, mas que é uma extensão da plataforma imersa, é a plataforma continental imersa, porém a plataforma, quando continua, aí vem o LEPLAC, tem todo um processo de discussão que está aqui com os 911, é o que está na ONU no processo de discussão hoje. Lá já se ganhou, já se garantiu 700 e poucos mil. E o pré-sal, a Petrobras, os advogados, o pessoal da Petrobras tem um papel fundamental nessa discussão. Onde se tem os nódulos metálicos e tal, tem toda essa discussão de um código de mineração do mar, que é uma entidade chamada ISBA, que fica na Jamaica, lá, que faz a discussão. E todo esse debate hoje, ele tem a ver com o território brasileiro. Nós estamos falando de território. Tem todo esse aspecto que o Estrela levanta, da questão estratégica, da importância da energia. Mas eu estou levantando, colocando uma outra questão. Nós termos esse recurso aqui nos deu uma condição extremamente importante de aumentar o nosso território. Nós ampliamos o nosso território do ponto de vista de poder mesmo, inclusive, seja do solo, seja do subsolo. Então, e tem toda uma legislação para isso. Toda uma legislação, já de acordos, Estados Unidos, inclusive, participa, são obrigados a participar, nesse sentido do que se chama, esta região aqui, eu não coloquei, mas essa região se chama área. Então, é meio kafkiano, né? É a área. Essa área é onde é do mundo. Qualquer país pode requerer, para a questão dos nódulos, principalmente, atualmente, pode requerer para ter a estação, a pesquisa e a estação de nódulos. Já tem alguns países requerendo. O Brasil já tem, a CPRM em particular, Serviço Geológico do Brasil, já tem uma série de áreas, inclusive, que já está começando a desenvolver. No Alto Rio Grande, coisas desse tipo. Mas bem, então, tem esse aspecto do pré-sal que me parece que é extremamente importante no papel da Petrobras e do pré-sal. Essa questão do território, além de todas as questões energéticas que o Estrela levantou. Bem, vamos lá.
peguei aqui. Aqui é só, obviamente também não vou entrar nisso, mas talvez tenha muitas pessoas aqui que não sejam geólogos. Então, você tem o sal, pré-sal é o antes, pós-sal é o depois. Você tem esse pacote, né, do sal, tá? Então pré, porque às vezes essa questão da terminologia, às vezes as pessoas dizem pré, pós, o que é isso? É uma questão realmente de posicionamento em relação a esse pacote. Você tem a camada do Sol, a camada de sal, e você tem depósitos que vai estar antes dele, que seria o pré, ou depois dele, que seria o pós. Simplesmente isso. Bem, aqui ele já mostrou, inclusive, mas aqui tem uma questão que é interessante, que é realmente incrível os valores, né, de produção. Isso realmente é excepcional do ponto de vista de país. Né? São dados, né? Aí ele mostrou dados bem mais recentes, mas eu acho que é importante ver isso aqui. Quer dizer, o Estrela levantou algumas questões, que isso aqui, na realidade, é uma lei. Mas é uma lei que ela tem um fundo de política. Uma política pública que foi feita para esse material que estava concentrado aqui. Essa descoberta que foi dada, que foi conseguida a partir de muitos estudos desenvolvidos por dezenas de anos por profissionais geólogos brasileiros. E aí é onde se entra num aspecto que... Aí, Guilherme, ou Estela, você me desculpa, mas eu faço uma comparação aqui que me parece que é extremamente importante. Os dados são mais antigos também, não peguei, mas a tendência é exatamente igual. E essa é a questão. A soberania tem a ver com conhecimento. Não tem como. Eu aqui, depois pegando a informação, ou no caso você tem, vocês desculpem, não é mais 30 milhões, parece que ele está descendo com 40 milhões. O Centro provavelmente alguns centenas de milhões mais. Um pouco o que o Estela levantou, da questão da engenharia, e é da capacidade de bem aproveitar seus recursos minerais. Aqui em Minas, tá? Nós, até os anos 90, fomos grande exportador de lasca de quartzo para utilizar uma série de tipos de vidros, tal, de lentes e tal. Até que se descobriu o quartzo artificial. Pega areia, qualquer areia, tá? E produz esse quartzo. Nós, no Brasil, hoje, importamos, somos grandes importadores de quartzo, grau metalúrgico, grau óptico, importamos. E as pilhas de lascas estão aí pelo Corinto, Curvelo, por essas cidades afora. Isso chama tecnologia. O petróleo, se conseguiu ter esse tipo de articulação nacional, quer dizer, com 2 bilhões, e pensando em termos, né, porque esses números, inclusive, são maiores, inclusive, obviamente, porque tem os investimentos da própria empresa e tudo mais. Mas o que você consegue fazer com os 2 bilhões é muito diferente do que você... Centro de Tecnologia Mineral. Esse é que seria o mesmo tipo de entidade para desenvolvimento tecnológico, né, para, no caso, do setor mineral. E aqui dando um exemplo, né, do nosso ferro, do quanto é uma participação governamental e de quanto que é a participação governamental do ponto de vista petróleo e do ponto de vista energia também. Tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas destacando um pouco o seguinte, o que a história do pré-sal, a história do petróleo nos mostra é que um país, e qualquer país, tá, ele tem que ter investimentos em tecnologia, bem aproveitar seus recursos, seja quais forem, sejam vivos ou não vivos. Pode até ser banana, viu? Pode até ser banana.
Tá? Se não tiver esse investimento, não se consegue. O petróleo se conseguiu isso. Se conseguiu grandes campanhas nacionais ao longo do século passado, em vários momentos, e se conseguiu construir essa ideia da importância da energia e a importância do petróleo. E que tem que continuar. Tem que continuar, porque hoje se vê exatamente, eu acho que esse é talvez um dos aspectos mais sérios que os nossos colegas petroleiros nos trazem, é uma tentativa de quebra disso. Por quê? Eu não escutei, pelo menos eu não percebi, Estela, você hoje falar sobre isso. Teve uma outra palestra tua que eu assisti, que foi numa conversa nossa. Você levantou uma questão extremamente interessante. Que a questão muitas vezes não é nem se é a Petrobras ou não o extrair ou produzir, mas a operação. Quem é o operador, país nenhum abre mão disso. Porque é a tecnologia que você tem, são os profissionais que você tem, são os institutos técnicos que você tem, são a escola de engenharia que você tem. Quem tira e vende, você negocia. Agora, quem faz todo esse arcabouço científico para que aquele produto ali daquele local, de cada minério é diferente um do outro, de cada um local para outro, que esse continue, porque já está com dezenas de anos de investimento do país, e continue brasileiro. Por quê? Porque eles mesmo a empresa estrangeira vai continuar dependendo dessa tecnologia brasileira. Como os noruegueses fazem, como todos os grandes produtores fazem. Tá? Bem, e aí entra... Vamos lá, como é que é? Acho que é aqui. Tá? Que é um pouco isso que acho que o já levantou, né, também, vários aspectos. É interessante a questão do Brasil, 59%, a participação governamental. E aí tem uns países, depois disso aqui, viu, Estevam? Depois fica disponível, né, para quem quiser olhar, são tanto, só mostrando que o Brasil tem uns 59%, né, aí de uma participação, mas tem países que tem muito mais. E países importantes. Opa! Países como, vai por aí, sei lá, China, Índia, Estados Unidos, Rússia, bem, a Líbia é importante também, a Malásia também, a Indonésia, todos são importantes, quer dizer, mas no sentido de que o aproveitar um recurso desses para você poder investir na tua indústria é uma questão de extrema importância para isso. Bem, aqui é um aspecto que depois um colega nosso, Paulo César Lima, é um colega que ele é consultor da Câmara Federal, tá? E ele passou, esse é um dos... 800. 800. Isso, exatamente. Tá? Então, isso você não comentou, mas como é interessante isso. Quer dizer, na realidade, à medida em que você vai desenvolvendo um campo, você vai reduzindo os custos. Quer dizer, quem chega agora, é óbvio que ele já vai ter um custo menor, em termos desse conhecimento, se for repassado. E aí, provavelmente, a ANP vai repassar esse conhecimento. Tá? Bem, aí se coloca a questão do desafio político, nesse momento, entrando nessa parte mais da questão eu acho que o IAT, inclusive, coloca de uma forma clara esse aspecto que me parece que é o importante, que é essa questão dessa lei agora, novembro de 2016, tudo é muito perto, pessoal. Impressionante, as coisas estão acontecendo assim tão rápido. É novembro de 2016. Quer dizer, é simples. Revogou a participação obrigatória da Petrobras como operadora. Aquela questão que eu levantei aqui. De repente você pode até ter um estrangeiro tirando, mas a operação, essa inteligência,
Ela seria mulher. Como se dá isso? Quer dizer, isso é a questão colocada na lei. Tá? E aí coloca, tá, a questão, o CNPE é quem vai decidir. Tá? A Petrobras pode se manifestar e tal. E o presidente, que está ali, tá, que a participação obrigatória da estatal era exagerada. Isso é uma questão política, uma questão de política pública. Está certo ou errado, é uma questão de opções de políticas públicas para o país. A forma, o formato que vinha até hoje, até antes dessas leis, nesse último período de governo, com o Estrela lá, era o como você tendo essa riqueza determinada, conhecida, com custos rebaixados e com uma riqueza enorme, que toda a legislação, inclusive, dava para uma empresa que é estatal, com todo, que a gente até viu uma participação que poderia até ser maior, mas que é uma empresa brasileira. Quer dizer, é um caminho que, tipo assim, está dando certo. É uma política pública que está dando certo. Bem, e aí, agora, dia 27 de outubro, já tem as novas rodadas em função dessa lei do final de 2016. Quer dizer, são todos processos que já estão em andamento e de uma forma, de uma rapidez que tipo assim, opa, isso já era, já passou, já foi, já é um próximo passo. Tá? Eu poderia até ser mais curto, no sentido, inclusive, de agora de escutar, então, o cientista político aí. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Estevão, né, pelo convite de participar desse evento, né, ao lado dos colegas de mesa, Guilherme Estrela e Cláudio Siliar. E eu me confesso bastante surpreso, né, com as apresentações, porque eu sou cientista político sentado aqui, né, do lado de dois geólogos. Então eu imaginei que essas falas seriam de natureza mais técnica, né? E como o título da mesa redonda é o potencial e modelo de exploração do pré-sal, eu imaginei, né, que estaremos aqui discutindo, né, os méritos, vantagens e desvantagens do modelo de concessão, modelo de partilha, etc. Né? E então eu imaginei que teríamos, né, duas exposições aprofundadas sobre o potencial e modelo de produção, né, do pré-sal. E por isso, né, eu resolvi fugir, né, um pouco da área técnica e tentar ver essa questão, né, da perspectiva de um contexto mais amplo. E me surpreendi porque, principalmente com a fala do Guilherme aqui, que se assemelha bastante à minha. Né? Porém, né, eu tiro argumentos e conclusões drasticamente, né, diferentes dos seus. Então, e é bom porque, como você disse, nós estamos na universidade, esse é o espaço apropriado para, né, debates e discordar e representarmos pontos de vista diferentes. Né? Então acho que nós podemos fazer isso na parte dos debates e minha intenção realmente é provocar. Então, como é de praxe na minha área, eu com uma citação, aliás, três. Né? Primeiro, em 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, o então presidente da França, Georges Clemenceau, né, disse que, eu cito, a guerra é uma coisa demasiado grave para ser confiada aos militares, fecha aspas, ressaltando, né, a natureza intrinsecamente política e não somente militar da guerra. Quase 90 anos depois, em 2005, Lee Hamilton, que é um deputado ou ex-deputado americano, membro da Comissão de Energia do Congresso dos Estados Unidos, fez uma alusão à fala de Clemenceau ao afirmar que, e eu abro aspas, citando as palavras dele, são palavras dele, não minhas, da mesma forma que a guerra é importante demais para ser deixada somente para os generais,
a energia é importante demais para ser deixada somente para os geólogos e engenheiros, fecha aspas, né? Assim, ressaltando também a natureza política e estratégica da energia. E por último, eu cito a famosa frase do filósofo hispano-americano Jorge Santayana, que em 1905 disse: aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo, fecha aspas. Em outras palavras, para entendermos, né, onde estamos, né, e para onde vamos, né, primeiro precisamos entender de onde viemos. Então, até os anos 70, o mercado internacional de petróleo ele era dominado, né, pelo cartel de companhias multinacionais, as chamadas Sete Irmãs, que controlavam a produção de petróleo, né, de acordo com a demanda, mantendo o preço relativamente estável e evitando tanto cenários de escassez quanto de excedente de petróleo no mercado. Porém, a partir aí da primeira crise de petróleo em 1973, né, quando os países membros árabes da OPEP, não incluindo a Venezuela, decidiram pela primeira vez usar seu poder coletivo como instrumento político, né, na forma de um embargo contra os países ocidentais que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur, o mercado internacional de petróleo passou a ser muito mais politizado e dominado pela OPEP, cujo objetivo primário, né, era de manipular o mercado a fim de elevar o preço do petróleo e assim também a fonte principal de renda dos governos de seus Estados-membros. Então, o cenário de preços altos que resultou, né, a partir da primeira crise de petróleo, né, em 1973, e que se intensificou após a segunda crise, a partir da Revolução Iraniana de 1979, provocou uma grande recessão econômica, né, no primeiro mundo, mas também ela teve outras consequências no mercado de energia, tanto no lado da demanda quanto no lado da oferta. Do lado da demanda, os consumidores dos países importadores de petróleo, né, principalmente os países da OCDE, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, etc., começaram a economizar energia e usá-la de forma mais racional. Né? Os governos promoveram diversas medidas legais de conservação e eficiência energética, né, e campanhas públicas, né, e as indústrias automobilísticas passaram a fabricar carros mais compactos e econômicos. Já no lado da oferta, o preço alto possibilitou não só a exploração de petróleo em áreas de elevado custo de produção, né, onde antes não era economicamente viável explorar petróleo, como por exemplo no Mar do Norte, trazendo assim novos atores no mercado internacional de petróleo vindos de fora da OPEP, mas também levou alguns governos de países consumidores a investirem na diversificação de suas matrizes energéticas, como a energia nuclear na França, o gás natural em diversos países europeus, ou como no caso do Brasil, né, o combustível álcool e a hidroeletricidade. E essas duas consequências, tanto no lado da demanda quanto no lado da oferta, né, que se desenvolveram lentamente, é claro, né, e em paralelo, elas simultaneamente restringiram a demanda por petróleo, né, enquanto aumentavam a sua oferta. Então, a fim de continuar mantendo o preço do petróleo elevado, a OPEP, sobretudo a Arábia Saudita, que é uma produtora chamada swing producer, né, produtor de última instância, cortavam cada vez mais a sua produção de petróleo. E já que os países produtores, outros países produtores, né, de fora da OPEP se beneficiavam dessa política de preços altos, né, inclusive outros países membros da OPEP, né, que trapaceavam nas suas cotas, excedendo o seu limite de produção para aproveitar o preço alto, é claro, né, querem ganhar mais renda com isso, né. Tudo isso à custa, né, da diminuição da parcela de mercado da Arábia Saudita, como o chamado swing producer, ou produtor de última instância, né, e reduzindo a sua produção, né, que caiu de 10 milhões de barris por dia em 1981, né, para 2,3 milhões de barris por dia em 1985, né, enquanto a parcela de mercado global, né, da OPEP caiu de 62% do mercado global nos meados dos anos 70 para 37% em 1985. Então, em 1986, o Reino Saudita resolveu aumentar drasticamente a sua produção e vender seu petróleo com desconto, para tentar reconquistar a sua parcela de mercado perdida. E o resultado inevitável disso foi um colapso no preço do petróleo. Então, a próxima década e meia, dos meados dos anos 80 até a virada do milênio, ela foi caracterizada por preços relativamente baixos de petróleo no mercado internacional, o que desincentivou novos grandes investimentos em capacidade de produção, tanto nos países da OPEP quanto nas grandes companhias transnacionais,
como as antigas 7 irmãs, que agora, nessa década, foram se fundindo para se tornarem chamadas super majors, né, como a ExxonMobil, a Chevron Texaco e a LafargeHolcim. Então, até a virada do milênio, a expectativa na época, né, era de uma fase prolongada de preços baixos, né, com grandes especialistas na área prevendo que o maior desafio do mercado internacional de petróleo no século XXI seria a abundância e não a escassez, né? E outra característica importante de cenários prolongados de preços baixos é a tendência em países ricos em petróleo de abrirem seus setores de extração para investimento estrangeiro, enquanto que a tendência oposta, né, ela ocorre quando os preços voltam a subir, né, com nacionalizações dos setores extrativos, se não até expropriações em alguns casos mais extremos. E é nesse contexto, né, de previsão de baixos preços a longo prazo que se situa a Lei do Petróleo de 1997, né, e o regime de concessão de exploração do petróleo brasileiro e a quebra do monopólio da Petrobras. E o principal objetivo desse marco regulatório de 97 foi possibilitar o crescimento da indústria do petróleo e gás no país, né, para além da capacidade de investimento da Petrobras, né, com a atração de novas empresas estrangeiras e nacionais, né, para aumentar os investimentos no setor. Com isso, visava-se aumentar a produção de petróleo e gás, né, no Brasil, inserir capital privado, né, no sistema de exploração e produção brasileiro e desenvolver também a indústria, tornando-a mais competitiva, né, e moderna. E esses objetivos foram amplamente atingidos. Os frutos colhidos da adoção do regime de concessão só foram possíveis porque esse regime detinha 3 características básicas, né, apreciadas pelas empresas privadas, né, sendo elas o respeito às regras de mercado, né, a estabilidade regulatória e a segurança jurídica. Esses 3 pilares básicos, né, geravam confiança, né, às empresas atuantes no mercado, algo que é muito importante, né, pois os investimentos na área petrolífera são bilionários, né. Então, o regime contratual de concessão, né, ele é bastante adaptado, né, ao contexto de pouco conhecimento geológico, né, e maior risco exploratório, né. E nesse regime, o Estado transfere todo o risco exploratório à empresa ou consórcio vendedor da licitação, né, e fixa seu nível de arrecadação, né, caso haja sucesso exploratório. Eu tinha até grifado aqui uma parte descrevendo, né, os detalhes, né, dos diferentes tipos de as caracterizações dos tipos de modelos de produção e exploração, né, caso os meus colegas tivessem entrado em detalhes, mas já que não entraram muito na caracterização, eu vou lê-lo, né? Então, as receitas governamentais, né, do regime de concessão, regidas pela Lei do Petróleo de 97, são bônus de assinatura, os royalties, participação especial, taxa de ocupação ou retenção de área, além, né, dos demais tributos incidentes, como, por exemplo, o imposto de renda. Então, o que são esses? O bônus de assinatura é o valor que a empresa ela oferta no momento da licitação e será pago à ANP, né, no ato de assinatura do contrato, né, não sendo menor que o valor mínimo exigido pela ANP. Porém, né, caso o valor mínimo seja muito alto, né, em casos de riscos geológicos e políticos iminentes, pode até afastar o interesse de investimento pelas empresas, né. Os royalties eles são pagos, né, mensalmente pelos concessionários a partir da data na qual a produção começa, né. E na Lei do Petróleo de 97, ela atribui uma alíquota que varia entre 5% e 10%, né, de acordo com a expectativa de produção, os riscos geológicos e incide sobre o preço referencial, né, do petróleo no período. A participação especial ela é devida, né, pelos concessionários quando o campo tiver um grande volume de produção ou alta rentabilidade, né, e é uma cobrança que dá um caráter progressivo ao regime de concessão, uma vez que é cobrado, né, somente quando há uma produção acima do esperado, dando receitas adicionais ao Estado. E por último, a taxa de ocupação ou retenção de área é devida no momento em que o contrato for assinado, né, e pode ser cobrada por quilômetro quadrado, né, ou fração da superfície do bloco, considerando características geológicas, né, e localização e outros fatos pertinentes. Bom, então, tendo essas são as características básicas aí do modelo de concessão. Então, voltando um pouco para o cenário internacional, após uma década, né, de relativamente poucos investimentos, né, relativo a outras épocas no que o preço do petróleo está mais caro, né, uma década de relativamente poucos investimentos, né, em nova capacidade de produção no âmbito global, né, dado esse cenário prolongado de baixos preços e expectativas
que esse cenário se estenderia, né? Junto com a súbita escalada na demanda, vinda principalmente de economias emergentes em rápido crescimento, como a China, a Índia, mas também países aqui na América Latina e no Oriente Médio. A primeira década do século XXI ela foi caracterizada por um choque lento, porém contínuo, da demanda, né, no qual a demanda ela ultrapassa a oferta, né, ao contrário dos choques de oferta que caracterizaram os anos 70. Né. Então, nesse cenário, nós vimos o preço do petróleo West Texas Intermediate, né, o WTI, subir gradativamente e constantemente de $8, né, em 1998, né, até atingir seu pico de $147 em julho de 2008. Então, ao longo da década passada, né, diversos analistas de mercado, né, do petróleo previam, né, que um cenário de preços acima de $100 o barril seria uma realidade dali em diante, né, que os preços jamais cairiam abaixo disso. E deveríamos nos acostumar com essa realidade. Né. E entre tais análises, né, voltou a ser bastante popular a teoria do pico do petróleo, né, que supõe que metade do petróleo recuperável no mundo já foi explorado e que daí em diante a produção iria declinar, né, aos poucos, elevando cada vez mais o preço do petróleo. Porém, né, a realidade é que o mercado internacional do petróleo ele é cíclico, né, mesmo que cada ciclo dure décadas. Né. Logo, a história ela se repete, né, mais ou menos, né, a cada algumas décadas. Então, da mesma forma que o cenário dos preços exorbitantes da década de 70, né, tornou economicamente viável a exploração de petróleo em novas áreas que antes eram caras demais, como no Mar do Norte, né, e também a diversificação de novas fontes de energia, o mesmo aconteceu, né, na década passada, inclusive tornando economicamente viável, né, a exploração do pré-sal no Brasil. E nesse meio tempo, né, foi anunciada a descoberta do pré-sal no Brasil e dada a nova conjuntura energética internacional, né, caracterizada por preços exorbitantes e previsões de futura escassez do petróleo, o governo decidiu adotar, né, um novo marco regulatório do petróleo, a fim de adotar um regime de exploração e produção, né, que refletisse essa nova realidade, né, e o novo papel do Brasil como grande ator no cenário internacional do petróleo. Assim, a partilha ela pode ser um regime contratual bem adequado, né, para o contexto de baixo risco geológico, né, e baixo custo de produção. Outra motivação por trás da mudança de regime de exploração e produção do petróleo no Brasil foi estritamente político-ideológico, né, dando uma caracterização mais nacional desenvolvimentista, né, ao novo regime adotado durante o segundo mandato do ex-presidente Lula, né, porque esse regime ele é visto, né, como uma opção no contexto de nacionalismo energético, né, e interesse por um maior controle estatal dos recursos naturais, enquanto que o modelo de contrato de concessão, né, que foi preconizado pelo governo FHC, né, é visto como neoliberal. Então, em contraste ao regime de concessão, o modelo de partilha brasileiro, né, ele estabelece a cobrança de bônus de assinatura, né, royalties e do excedente em óleo e demais impostos. Né. E o que são essas novas formas de renda? Né? O contrato de partilha de produção ele tem um caráter bastante centralizador, né, pois o governo, por meio da criação de uma nova estatal, né, a chamada Pré-Sal Petróleo S.A., né, tem a premissa de gestão dos consórcios de toda a cadeia produtiva. Então, nesse regime, né, de partilha de produção, o consórcio vendedor da licitação, vencedor da licitação, geralmente é aquele, né, que oferece a maior parcela de óleo ao Estado. Né. Então, dessa forma, a propriedade de óleo e gás natural extraído é do Estado, né, e o Estado repassa ao contratante uma parte, né, que é chamada custo em óleo, ou cost oil em inglês, né, para que ele possa recuperar os seus custos e investimentos. Né. E o excedente em óleo, ou chamado profit oil, ele é dividido, né, entre o contratante, né, e o Estado. E outra característica importante do profit oil, né, é a sua característica decisória, né, no processo de licitação, né, do campo, pois o vencedor será a empresa, né, que necessariamente oferecer o maior excedente, né, de óleo ao governo. Então, o excedente de óleo ele acaba sendo, né, um substituto da participação especial, né, que vigorava no regime de concessão.
E no contrato de partilha, o bônus de assinatura, né, que é previamente definido pelo governo, ou seja, não é quem mais oferece, né, na licitação, né, ele é fixo, ele possui um valor fixo que deverá ser pago pelo contratante à União, né, durante a celebração do contrato de partilha, né, não sendo considerado para os fins de apuração do vencedor da licitação. Já os royalties na partilha de produção, né, que serão pagos em petróleo, não em dinheiro, né, antes de proceder as divisões entre o cost oil e o profit oil, né, tem uma alíquota de 15%, né, no regime de partilha. Então, uma questão importante é que a quebra de regime jurídico, né, gerada pela aprovação do novo marco regulatório de petróleo, né, ele alterou as classificações de risco para os investimentos privados, né, no país, e deixou as empresas reticentes, né, a investirem no primeiro e único leilão até hoje, né, sobre o novo regime de partilha, que é o do gigantesco campo de Libra, né, tem uma estimativa aí de cerca de 12 bilhões de barris de petróleo, se não me engano, né. E o valor fixo cobrado no bônus de assinatura, né, desse campo foi de 15 bilhões de dólares, né, pode ter levado algumas grandes empresas multinacionais do setor, como, né, as gigantes americanas ExxonMobil e Chevron e as britânicas British Petroleum e British Gas, né, a não participarem da licitação, né, do leilão, já que o regime de partilha é visto como desvantajoso para essas empresas, né, apesar de Libra ser um excelente campo de petróleo, né, com extração fácil e de baixo risco geológico. Né. Voltando agora, mais uma vez, ao cenário internacional, né, as maiores inovações no cenário energético internacional, né, possibilitadas pelo cenário prolongado de preços altos, né, da década passada, não foram o pré-sal, nem as areias bituminosas, né, do Canadá, mas sim, né, como o Guilherme Estrela mencionou por alto algumas vezes, a revolução tecnológica da fratura hidráulica, né, que possibilitou a exploração das formações de folheiro, né, mais conhecido como gás ou óleo de xisto, sem falar no enorme boom de investimentos em energias renováveis, né, que se espalhou pelo mundo afora, né, desde a última década. Então, em poucos anos, os Estados Unidos, né, foram de maiores importadores de petróleo do mundo, passaram a ser os maiores produtores, né, inclusive no mês de janeiro de 2016, né, passando a conseguir exportar um pequeno excedente de petróleo. Bom, então, com tanto petróleo adicional no mercado, né, o preço inevitavelmente cairia. E para que o preço se mantivesse alto, né, os países da OPEP, mais uma vez, principalmente, né, a Arábia Saudita, teria que cortar a sua produção. Porém, a Arábia Saudita aprendeu a sua lição dos anos 80, né, quando ela produzia somente um quarto de sua capacidade, né, para manter os preços artificialmente altos, enquanto que outros produtores, tanto de fora da OPEP quanto alguns de seus aliados dentro da OPEP, né, se beneficiavam do sacrifício do Reino Saudita, né, além de tomar grande parte de sua parcela de mercado. Então, desta vez, com o intuito de proteger a sua parcela de mercado dos novos competidores que surgiram no mercado de energia da década passada, seja o pré-sal brasileiro, o óleo de xisto americano ou as energias renováveis, né, como os biocombustíveis, que também roubam parcela de mercado do petróleo. Então, dessa vez, em vez de reduzir, né, a sua produção para elevar o preço do petróleo, né, mais uma vez, a Arábia Saudita aumentou drasticamente a sua produção, né, justamente para baixar o preço do petróleo suficientemente para levar à falência esses novos competidores, né, cujo custo de produção é consideravelmente mais alto do que o petróleo árabe. Então, o preço do petróleo Brent, né, que era de 115 dólares o barril em junho de 2014, né, iniciou uma queda gradativa, né, e constante durante 576 dias contínuos até chegar em seu ponto mais baixo em janeiro de 2016, né, custando apenas 26 dólares o barril. Então, essa estratégia de guerra de preços, né, ela pode até ter dado certo em 1985 e mais uma vez em 1997, quando a Venezuela desafiou o Reino Saudita ao tentar se tornar o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Porém, existem duas importantes diferenças que impediram a estratégia saudita de dar certo no cenário atual. Primeiro, ao contrário da indústria do petróleo convencional, né, que requer investimentos de longo prazo bilionários, né, demorando anos
para construir toda a infraestrutura de exploração e produção, até a produção chegar no mercado, né, e continua produzindo o mesmo poço durante anos, se não décadas, né, dependendo da qualidade do petróleo e do tamanho do poço, é óbvio. Demora cerca de 5 semanas, em média, para montar uma torre de fratura hidráulica e começar a extração do óleo ou gás de xisto, cuja produção de um só poço dura em média 2 anos ou no máximo 3. Em outras palavras, o mercado do óleo de xisto ele é muito mais elástico, né? Isso é, ele reage de forma muito mais rápida do que o mercado de petróleo convencional. Por isso, somente as companhias de fratura hidráulica menos eficientes faliram, né, com essa estratégia saudita, né? Enquanto que as maiores e mais eficientes, né, conseguindo se adaptar mais rápido à guerra de preço da Arábia Saudita, elas sobreviveram. Segunda diferença importante, né, do cenário atual é que mesmo que o preço do petróleo consideravelmente mais baixo torne muitas fontes de energias renováveis não competitivas de um ponto de vista estritamente econômico, né, o reconhecimento, né, cada vez mais consensual em relação à queima de combustíveis fósseis emitindo gases de efeito estufa, né, e as mudanças climáticas e aquecimento global. E aí eu adiciono um ponto ao que o Guilherme Estrela disse, né, que nós podemos até discutir, né, se as mudanças climáticas vindas do aquecimento global são provocadas pela geologia, processos geológicos de longo prazo ou pela queima humana de combustíveis fósseis. E como eu argumento no meu livro, como cientista político, eu digo que a verdade científica por trás disso é completamente irrelevante. O que é importante, né, é que existe, né, um reconhecimento e um consenso entre a maior parte da classe tomadora de decisões, né, que acredita, né, na hipótese da queima de combustíveis fósseis por uso humano provocando as mudanças climáticas e que, portanto, decisões políticas estão sendo tomadas em cima dessa crença, sendo essa crença verdadeira ou errada, né? Então, o que importa é que se estão tomando decisões em cima dessa crença, né? Então, isso torna, né, a transição para um futuro energético mais sustentável um imperativo que vai além, né, da mera consideração econômica. Em outras palavras, né, mesmo com o preço mais barato do petróleo, a transição para fontes de energias renováveis ela continua. Ou seja, mesmo que tenha dado certo em 1985 e 1997, a guerra de preços da Arábia Saudita ela não surtiu efeito dessa vez, né? E levando em consideração que o petróleo representa 90% das exportações e 45% do PIB saudita, um baixo preço do petróleo prolongado é extremamente danoso para a economia saudita. Então, por isso, após a guerra de preços ter falhado em seu objetivo de levar os novos competidores à falência, a Arábia Saudita e seus parceiros da OPEP decidiram finalmente, né, cortar a sua produção para elevar o preço do petróleo mais uma vez, mas sem elevá-lo demais, pois não só teriam que reduzir a sua produção demasiadamente para isso, como seriam os novos competidores que mais se beneficiariam de uma nova alta de preço. Assim, né, o preço do petróleo ele tem se estabilizado em torno da faixa de cerca de 50 e poucos dólares o barril desde então. E hoje são vários analistas, né, inclusive os mesmos analistas que na década passada previam que o petróleo jamais voltaria abaixo do patamar de 100 dólares o barril, né, que hoje prevêem que estamos diante, né, de um cenário perpétuo de preços relativamente baixos. Aí vocês podem me perguntar, né, mas se a história do ciclo do petróleo já se repetiu mais do que uma vez, ele não se repetirá de novo? E é possível que sim, né, principalmente levando em consideração que a maior parte dos países do mundo ainda estão em fase de desenvolvimento, né, e como mostrou o Guilherme Estrela em um dos seus slides, né, que quase 1,5 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade e muitos mais não têm carro, né, sem falar, né, no crescimento expressivo da população, acho que até 2050 a previsão de 9 ou 10 bilhões. 10 bilhões. E todos eles, né, almejam um dia ingressar na classe média com todos os seus confortos e desperdícios. Ou seja, a demanda por energia ainda poderá crescer e muito, né?
Porém, né, as duas novas características do cenário atual, né, indicam que o preço relativamente baixo, né, deve persistir, né, pelo menos no curto a médio prazo. Né. Por quê? Primeiro, o mercado de petróleo, né, como já mencionei, está muito mais elástico por causa da rápida adaptabilidade do óleo de xisto. Né. Em outras palavras, o mercado de petróleo agora ele é muito mais determinado por força de mercado, né, do que era durante na fase anterior, né, caracterizada pela politização e domínio da OPEP nos últimos 40 anos. Segundo, porque o crescimento das energias renováveis tem sido tão expressivo na última década, né, e que só deve tender a aumentar, né, após o Acordo de Paris ter sido firmado em dezembro de 2015, mesmo sem os Estados Unidos, após a retirada dos Estados Unidos do acordo pelo presidente Donald Trump. Né, porque, então, mesmo sem os Estados Unidos, o crescimento, né, de investimentos em energias renováveis, né, tem sido tão expressivo que em 2015, pela primeira vez na história, os investimentos em energias renováveis foram maiores, né, do que em qualquer outra energia fóssil individual, não todas as energias fósseis como um todo. Né, e é uma tendência que deve continuar daqui para frente. Bom, seja qual for o regime mais apropriado de exploração e produção, seja de concessão, de partilha ou outro, né, deve ser um modelo, né, que se adeque a essa nova realidade, né, do mercado internacional do petróleo, né, sendo atrativo para o investimento estrangeiro, ao mesmo tempo em que maximiza a renda, né, para o povo brasileiro. Por isso, eu encerro, né, a minha apresentação fazendo uma observação que chega quase a ser uma heresia na minha área, mas que eu espero que eu encontre maior respaldo entre os colegas aqui da área técnica, né, apesar do Dr. Estrela ter confessado, né, ter um viés ideológico um pouco nacionalista, né, e essa observação simples é: os fatos empíricos falam mais alto do que a teoria, sem falar da ideologia. Então, por um lado, o regime de concessão, né, foi desenvolvido num contexto de preços relativamente baixos e mostrou-se ser, né, mais atrativo e competitivo do que o modelo de partilha. E este, por outro lado, né, foi elaborado num contexto de preços exorbitantes, né, prevendo um futuro de escassez de petróleo no mercado internacional e preços perpetuamente altos. E mostrou-se ter baixa competitividade e atratividade no processo de licitação, em parte também, né, por causa da insegurança jurídica causada pela própria mudança de regime, né, independente do regime para o qual mudou. Então, assim, os eventuais benefícios, né, da adoção do regime de partilha não superariam os riscos regulatórios associados a essa transição. Né. Por isso, teria sido muito mais prudente, né, uma alteração aumentando, né, as alíquotas, né, tanto dos royalties quanto das participações especiais do blocos do pré-sal, né, a fim de aproveitar as características de alta produtividade e rentabilidade dessa região. Ou seja, uma mudança menos substancial, né, do que a ocorrida, não afugentaria os investidores e maximizaria as rendas para o Estado brasileiro. No que diz respeito às vantagens e desvantagens no âmbito da arrecadação das receitas governamentais, né, o regime de concessão traz a progressividade, né, pois a participação especial ela varia de acordo com a produção, né, e se adequa a qualquer tipo e tamanho de campo, né, de petróleo, e pode ter resultados iguais ao modelo de partilha, né, elevando-se as alíquotas. Né. Ademais, as participações especiais elas são pagas, né, sobre a renda líquida, né, em campos com alta rentabilidade e ou produtividade, né, o que é o caso do pré-sal. Agora eu cito, né, por último, né, um estudo, por penúltimo, aliás, um estudo recentíssimo, né, aliás, deste mês, que nos foi encaminhado a nós três, pelo nosso colega da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, né, e um amigo comum, Paulo César Lima. Esse trabalho, ele revela que o campo de Libra, que é o primeiro e até agora o único campo licitado sob o regime de partilha, né, que nesse campo de Libra, o excedente em óleo da União pode variar entre 9,93% e 45,56% em função da produção média dos poços e da cotação do petróleo Brent. Né. Porém, o campo de Lula, né, que é o campo de maior produção no pré-sal e foi o último a ser licitado sob o antigo regime de concessão, né, a participação especial
já atingiu 36% da receita líquida. Então, como a alíquota dessa participação especial não depende da produção média dos postos, nem da cotação do Brent, né, como é no caso do campo de Libra, licitado sob o regime de partilha, né, eu cito as palavras do nosso amigo Paulo César Lima, abre aspas, é provável que a participação especial em Lula seja maior que o excedente em óleo da União em Libra. Nesse quesito, o regime de partilha de produção pode ser pior que o regime de concessão, fecha aspas. Ademais, as simulações econômico-financeiras de Hugo Sauer e Larissa Rodrigues, no estudo do ano passado, corroboram o estudo de Lima, né, afirmando que o regime de concessões garante maior participação governamental na maior parte dos campos analisados, pois nesse regime a soma dos royalties e da participação especial ela é mais elevada do que a soma dos royalties e da participação da União no excedente em óleo, no caso do regime de partilha de produção, né, que somente traz receitas governamentais maiores quando há alta de preço. Agora eu digo, ora, né, se os dois campos de características semelhantes, né, um licitado sob o regime de concessão e outro sob o regime de partilha, né, e o primeiro está gerando maior renda para a União, né, me parece, com base nos fatos empíricos, que o regime de concessão, né, é preferível, contanto, é claro, né, que se eleve as alíquotas, né, tanto dos royalties quanto da participação especial, para refletir a realidade, né, e enorme produtividade do pré-sal. Então, ao meu ver, pouco importa, né, se um modelo de exploração e produção de petróleo, né, é nacional desenvolvimentista, neoliberal ou o que quer que seja. Né. O melhor modelo é aquele que, independente de ideologia, gera a maior renda possível a longo prazo para o povo brasileiro. E com isso, eu agradeço a todos pela atenção.